E aí, pessoal, boa tarde de novo. A gente está agora com a turma do segundo ano. Antes de começar essa aula, eu queria fazer uma grande homenagem a todos os trabalhadores e trabalhadoras desse país. A gente está em maio, lá em 1º de maio foi o Dia do Trabalhador. E aí eu quero dar um abraço bem especial para Neide, Luciana, Tessaroto, que são professores, estão lá em João Pessoa. Não sei se vocês perceberam, mas a minha camisa é em homenagem a João Pessoa, viu? E um abraço para Tânia, para Amana e para Tainá, que são profissionais de saúde que estão na linha de frente aí do coronavírus, certo? Então um abraço, sucesso e muita saúde para vocês. A gente vai começar falando nessa aula sobre o olhar sobre... Isso, vai. Ele nunca mais parou. Eu me pergunto se um dia ele vai voltar. Se você tem notícia do paradeiro de Jonathan Negabit, Pronto. Isso, vai. Pronto. Pronto. é baile no bagulho. Olha como é que ela vem. Olha como é que ela vem. Olha como é que ela vem. Ai que coisa louca. Olha como é que ela vem. Olha como é que ela vem. Olha como é que ela vem. Barbaridade. Olha como é que ela vem. Ai que coisa louca. Como é que ela vem. Como é que ela vem. Quero ver aqui no baile, aqui no baile, aqui no baile. Quero ver aqui. Isso, vai. Isso, vai. E aí, pessoal, o que é que vocês acharam do vídeo, certo? A gente vai começar uma discussão sobre esse vídeo. Vocês vão entender por que é que eu comecei com essa aula de dança aí do Jonathan Negabits, certo? E para a gente começar, a gente vai fazer reflexão durante a aula, né? Eu faço uma pergunta: qual que é a função do trabalho? Por que a gente tem que trabalhar, certo? Mas antes da gente responder essa pergunta, eu vou começar falando sobre os modos de produção, certo? A história tem alguns modos de produção e esse primeiro modo de produção a gente inicia com o modo de produção primitivo. O modo de produção primitivo
é aquele que antecede todos os outros modos de produção. Ele existiu durante centenas de milhares de anos, enquanto o período compreendido pelo escravismo, feudalismo e pelo capitalismo mal ultrapassava 5 milênios. Então posso dizer que o modo de produção primitivo ele tem um tempo aí histórico muito maior do que todos os outros modos de produção. Os homens trabalhavam em conjunto, os meios de produção e os frutos do trabalho eram propriedade coletiva, as relações de produção eram relações de amizade e ajuda mútua. Olha só o que eu coloquei em vermelho aí. Relações de amizade e ajuda mútua. E não existia ainda a ideia da propriedade privada e nem Estado. Gravem esses dois nomes, propriedade privada e Estado, certo? Segundo modo de produção é o modo de produção escravista. Os meios de produção, terras, instrumentos de produção e os escravos eram propriedades do senhor, certo? As relações de produção eram relações de domínio e de sujeição, ou seja, eu tinha senhores e tinham escravos. Lembrando que esses escravos não possuíam nenhum direito, certo? Um pequeno número de senhores explorava a massa de escravos que não tinha nenhum direito. Os senhores eram proprietários da força de trabalho, os escravos, dos meios de produção, terras, gados, minas, instrumentos de produção e do produto de trabalho. Então a gente tem um primeiro meio de produção que ele é primitivo, onde existiu a ajuda mútua, o apoio mútuo, que aí o Durkheim vai chamar isso de solidariedade mecânica. Eu te ajudo porque nós somos iguais, certo? E aqui eu tenho o modo de produção escravagista, onde a gente tem o senhor e a gente tem o escravo. O escravo ele é um objeto, certo? Ele está ali para servir a esse senhor, certo? Ele é um povo dominado, é uma pessoa dominada e que ele não tem controle nem sobre a sua própria vida. A gente passa para um terceiro modo de produção, que é o modo de produção feudal, que ela é constituída pelos senhores e pelos servos. Os servos não são escravos, certo? Eles eram apenas servos dos seus senhores, pois eles não eram propriedade deles. Eles serviam os seus senhores em troca de casa e comida e trabalhavam um pouco para o seu senhor e outro pouco para eles mesmos. A configuração da propriedade privada e do Estado, ela surge nesse momento para garantir a propriedade privada. Então, o que é que a gente vai ter nesse momento do período feudal? Certo? A gente vai ter a constituição da propriedade privada. Mas espera aí, Hugo, a propriedade privada surge agora. Mas antes, lá no modo de produção primitivo, não tinha propriedade privada? Não, porque a terra era o elemento principal. Então eu conseguia plantar até onde a minha energia, onde a minha força permitia que eu plantasse, certo? E a partir disso eu não precisava dividir essa terra. Essa terra era de todo mundo. A partir do momento que a gente coloca uma cerca em volta de uma terra, significa que a gente está dizendo que essa propriedade ela é minha. Só que quem foi a primeira pessoa a colocar uma cerca em volta da terra e dizer que essa terra é sua? Que tipo de elemento ela utilizou para dizer que a terra pertence a ela? Então a gente tem uma coisa chamada propriedade privada e a gente tem uma coisa que se chama Estado. Lembrando que esse Estado é Estado com E maiúsculo, tá certo? Não é o Estado de Pernambuco, é Estado com E maiúsculo. É o Estado enquanto uma configuração de governo e que ela existe nesse momento para proteger a propriedade privada, certo? Tem um cara chamado Pierre-Joseph Proudhon, que é um filósofo político e econômico francês, certo? Que ele é um grande ideólogo anarquista da história, mas isso para o anarquismo do século XIX, ele vai dizer que a propriedade privada é um roubo, porque a partir do momento que eu pego uma cerca e eu cerco uma terra que antes ela era de todos, eu estou roubando essa terra da população, eu estou tirando essa terra do povo, certo? E estou dizendo que essa terra é minha, tá certo? O quarto modo de produção, que é o modo de produção capitalista, onde as relações assalariadas de produção é o trabalho assalariado, as relações de produção capitalistas elas baseiam-se, olha que está em vermelho, hein? Propriedade privada dos meios de produção pela burguesia, que substituiu a propriedade feudal, e no trabalho assalariado, que substituiu o trabalho servil do feudalismo. O capitalismo é movido por lucros, portanto temos duas classes sociais, que é a burguesia e os trabalhadores assalariados, né?
Antes de eu passar para as 4 etapas do capitalismo, certo? Eu vou começar a fazer algumas diferenças. Eu tenho o modo de produção primitivo, onde a terra pertence a todos e existe uma ajuda mútua, certo? No cuidar dessa terra. A gente tem o modo de produção feudal, que nesse modo de produção feudal a gente tem um senhor que diz que a terra é dele, que o gado é dele, que as ferramentas de trabalho são dele. O servo, ele está ali para servir a esse senhor, ele troca praticamente o trabalho na terra por alimento, né, por comida, por moradia, ou seja, são condições bem difíceis de trabalho, tá certo? E a gente vai para o modo de produção capitalista. Quando a gente chega no modo... Aliás, tem o modo de produção escravista, que antecede o modo de produção feudal. No modo de produção escravista, são povos dominados e o escravo ele é um objeto do senhor. No modo de produção feudal, eu tenho uma relação entre o senhor e o servo, que não é necessariamente um escravo, mas ele serve a esse senhor e ele trabalha em condições muito desumanas, certo? E aí, no quarto modo de produção, a gente tem o modo de produção capitalista, onde o servo não é mais o servo, ele é um trabalhador, ele é um operário, certo? E a gente não vai ter mais o senhor feudal, a gente vai ter a figura do capitalista, do burguês, que ele é dono das ferramentas, das máquinas, ou seja, ele é dono dos meios de produção e o trabalhador ele vai receber um salário para que ele possa vender a sua força de trabalho para esse capitalista, tá certo? O capitalismo ele compreende 4 etapas, que são elas: o pré-capitalismo. O modo de produção feudal ainda predomina, mas se desenvolve em relações capitalistas, certo? Então a gente vai ter aí digamos que é uma interseção, uma mudança entre o modo de produção feudal, que ainda predomina, para desenvolver as relações capitalistas. Nesse momento do pré-capitalismo, surge a figura do burguês, a figura do mercador, a figura do atravessador. Então, esse atravessador que começa a levar bens de um lugar para outro lugar, ele passa a assumir o papel do pré-burguês ou do próprio burguês, né? A gente tem um segundo momento que é o capitalismo comercial. A maior parte dos lucros se concentra nas mãos dos comerciantes, que constituem a camada hegemônica da sociedade, e o trabalho assalariado ele se torna mais comum. Então a gente cria uma classe hegemônica, essa classe hegemônica é a classe das pessoas que determinam as normas e determinam as regras, e a gente vai ter o trabalhador assalariado, ou seja, ele vendendo a força de trabalho, vendendo a sua energia para poder ter em troca um salário. Importante lembrar nesse momento que o salário ele nunca vai ser compatível, certo, com o lucro do capitalista. O capitalista ele ganha muito mais do que o trabalhador assalariado. A gente vai ter uma outra fase que é o capitalismo industrial. O capitalismo industrial ele vem surgir com a Revolução Industrial. A Revolução Industrial provoca uma grande mudança nas relações de trabalho, certo? O capital ele passa a ser investido basicamente nas indústrias, que se tornam a atividade econômica mais importante. O trabalho assalariado ele se firma definitivamente, ou seja, a figura do operário ela vai se firmar, ela vai ter mais força, certo? Nesse momento do capitalismo industrial. Lembrando que o capitalismo industrial, com o surgimento das indústrias na Revolução Industrial, a gente vai ter aí a passagem dos trabalhadores que estavam ali trabalhando na terra enquanto servos lá no feudalismo, e eles passam a trabalhar em fábricas. Como é um conhecimento novo, ou seja, como são técnicas novas, eles se submetem a regimes absolutamente longos de trabalho, de exploração do trabalho, tá certo? E de salários que também não são equivalentes a essa exploração que eles vivem. Então a gente vai ter cargas horárias assim de 12, 14, 15, 16 horas de trabalho ininterruptas. Ou seja, esse trabalhador, ele trabalhava até a exaustão. E não eram somente homens e depois mulheres, certo? Até porque a história diz que as mulheres elas trabalham de forma muito mais exaustiva, certo? Porque elas conseguem suportar as intempéries mais do que os homens, mas crianças também trabalhavam. Não existiam normas e regras para esse trabalho assalariado, então o trabalho era realmente fruto da exploração do trabalhador. E aí a gente vai ter o capitalismo financeiro, que são os bancos e outras instituições financeiras que passam a controlar as demais atividades econômicas através de financiamentos à agricultura, à indústria, à pecuária e ao comércio. É basicamente o que a gente tem hoje, né?
Os bancos eles financiam essas empresas e a partir do financiamento dessas empresas gera uma coisa para eles que é lucro e os bancos eles passam a ter lucros exorbitantes, bilionários, trilionários, certo? E esses lucros eles passam a guiar a economia no mundo, tá certo? Mas espera aí, Hugo. Você está dizendo tudo isso, eu falei até um pouquinho rápido, mas a grande pergunta é, o que é que o capitalismo ele tem a ver comigo, certo? E aí a gente vai chegar a essa conclusão aqui, ó. No Brasil, 23% da população entre 15 e 29 anos de idade, ou seja, é a população jovem do Brasil, ou mais de 11 milhões de jovens não estudam ou não trabalham, certo? A gente tem chamado essa categoria de nem-nem. Por que nem-nem? Nem estuda e nem trabalha. Segundo o IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, na pesquisa nacional por amostra de domicílios de 2012, os nem-nem eram 9,7 milhões no universo de 49,4 milhões de jovens. Ou seja, 40 milhões de jovens, certo? Para 9,7 milhões de jovens que não estudam e não trabalham. De acordo com o Instituto, entre 2016 e 2017, cerca de 619 mil se juntaram a ele. Gente, eu estou falando de 2016 e 2017, vou até voltar para cá. 2016 e 2017, o que é que vai acontecer? 2016 e 2017, a gente está em a gente passou por 2019 e a gente agora está em 2020, perdão. E em 2020, diante de toda essa conjuntura mundial, significa que esse número ele tende a aumentar, tá certo? Vamos para cá. A gente tem aqui um gráfico, aí eu vou pedir para ampliar essa tela aqui para ficar mais fácil para a gente ver. No primeiro gráfico eu tenho aqui desemprego por idade. Então olha só, para jovens de 18 a 24 anos, 26,6% desses jovens, certo? Eles estão desempregados. Na medida que a idade ela vai passando, né, a gente vai amadurecendo, esse índice de desemprego ele vai diminuindo. Mas do outro lado, eu tenho um termo que talvez vocês não conheçam, que se chama desalentados por idade. O que é que acontece aí? Desalentados por idade significa que são aquelas pessoas que vão perdendo ânimo, vão perdendo fôlego. Então perceba aí que de 18 a 24 anos eu tenho apenas 25,3% de desalentados por idade. Mas quando eu passo para 25 a 39 anos, esse índice ele tende a aumentar, certo? Ele fica mais equilibrado entre os 40 e os 59 anos e ele diminui quando chega lá aos 59 anos. Então, o que é que acontece? Entre os 18 e os 24 anos, a gente vai ter o período onde os jovens eles estão em uma fase muito mais produtiva. Ou seja, é a idade onde a gente termina o ensino médio, que a gente ingressa na universidade, que a gente busca trabalho, que a gente quer independência, que a gente quer buscar novos rumos, tá certo? Mas o que é que acontece? Nesse período de 18 a 24 anos de idade, certo? Que é o período mais produtivo, quando a gente chega lá no gráfico de desemprego por idade, é o período onde os jovens eles estão mais desempregados. Observa aqui, ó. A gente está mais produtivo nesse período, a gente tem mais energia, a gente tem mais gás, a gente tem mais fôlego. No entanto, é o período onde esses jovens eles estão mais desempregados. É uma coisa para a gente se preocupar bastante, pensar políticas públicas de trabalho para a juventude, certo? E aí a gente chega a algumas conclusões daquela pergunta, né? O que é que o capitalismo tem a ver comigo? Primeira coisa, esperança. Aí aqui eu tenho um depoimento de um morador de Planaltina, no Distrito Federal, né? Que é Douglas Belísio Farias de Albuquerque, de 22 anos. Ele divide a casa com a mãe, que é pensionista e arca com todas as despesas, a irmã de 25 anos que faz trabalhos temporários como manicure e cabeleireira e uma sobrinha de 9 anos. Enquadrado desde 2015 na categoria dos que não estudam e nem trabalham, ele não conseguiu uma colocação no mundo do trabalho, né, no mercado de trabalho, após terminar estágio por meio do programa Jovem Aprendiz. Então a gente tem cada vez um número muito maior de jovens que não conseguem ingressar no mundo do trabalho, mas aí tem um dado muito importante. O jovem, ele abandona a escola para poder entrar no mundo do trabalho.
Quando ele chega no mundo do trabalho, que ele não encontra alternativas, ou então ele começa a trabalhar com empregos que sugam muito da sua energia, ou empregos de exploração mesmo, que a gente vai chamar aqui de subemprego, o que é que acontece? Ele acaba abandonando esse emprego, ou até perdendo esse emprego mesmo, e ele não tem mais ânimo para voltar para a escola, certo? Aí eu vou ter uma outra informação aqui, um outro dado, certo? Que é o seguinte, para Albuquerque, a escola está longe de preparar os jovens, já que faltam capacitação e oportunidades para que eles adquiram a experiência tão exigida hoje. Muitos de nós terminam o ensino médio, não conseguem entrar para a universidade, nem se colocar profissionalmente e acabam ficando em casa por falta de opção. Gente, eu não estou querendo dizer aqui de jeito nenhum que a escola não é uma etapa importante para que a gente possa passar. Muito pelo contrário, a gente precisa passar pela escola, porque é a escola que faz com que a gente possa vencer as adversidades da vida. O que eu estou querendo dizer é que muitos jovens estão perdendo o ânimo em estar na escola e estão abandonando a escola. Isso faz com que eles tenham baixa qualificação profissional e essa baixa qualificação profissional vai ser cobrada deles no futuro, tá certo? E isso dificulta a entrada no mundo do trabalho, certo? Isso é uma informação da fonte Agência Senado. O que é que o capitalismo tem a ver comigo? Tem a ver com sonhos. A situação não é diferente para Alisson Maia, de 24 anos. Ele foi demitido do emprego de supervisor de vendas e o jovem não pôde mais pagar a faculdade de recursos humanos e foi obrigado a abandonar o curso quando faltava apenas um semestre para a formatura. Como a mãe não podia sustentar a casa e ainda os estudos do jovem, Maia também foi obrigado a ficar parado depois de concluir um curso de vigilante. O rapaz distribui currículos no mercado de trabalho cada vez mais disputado, mas ele termina dizendo assim: meu sonho é terminar minha faculdade e começar outra de odontologia. Vamos fazer uma análise dessa história do Alisson? Veja só, o Alisson ele vai estudar recursos humanos, mas o sonho dele é fazer odontologia. O que acontece com o Alisson? Ele acaba entrando dentro de um curso ou escolhendo determinado curso, quando na verdade ele queria fazer outra coisa, mas ele não se sente preparado para enfrentar os desafios de cursos que são mais concorridos. Então o capitalismo tem sim a ver com sonhos, porque a gente trabalha, porque a gente sonha em ter uma vida melhor, a gente sonha em ter um trabalho bacana, a gente sonha em ter uma profissão que é aquela que a gente escolheu para a nossa vida, certo? Aí a gente chega a um dado muito importante. O Brasil ele perde jovens para violência em patamar de países como Haiti, aponta Atlas da Violência, certo? Isso é uma reportagem da BBC News Brasil em São Paulo, né? E é uma reportagem de 2019. E aí eu vou chegar a alguns dados com vocês, analisar alguns dados. Olha só isso, gente. O Brasil registrou 65.602 homicídios no ano retrasado, um aumento de 4,2% em relação ao ano anterior. E o mais preocupante, um número recorde que equivale a 31,6 mortes para cada 100 mil habitantes. Mais do dobro, por exemplo, da taxa de homicídios do Iraque em 2015, ano mais recente, com as estatísticas da OMS, que é a Organização Mundial da Saúde. A OMS considera epidêmicas taxas de homicídios superiores a 10 homicídios a cada 100 mil habitantes. Gente, eu estou falando de 65.606 homicídios. Quanto é que a gente está no Covid agora? Em 10 mil? 11 mil? É isso, 11 mil. A gente está falando de 65.606 homicídios. Eu não estou falando de morte, como a gente fala aqui no Nordeste, não, né? De morte morrida, não. Estou falando de morte matada, certo? Então, enquanto a gente tem 11 mil casos de Covid no Brasil, a gente tem 65.602 homicídios no ano retrasado, certo? É uma coisa para a gente poder se preocupar. A ausência de trabalho gera violência. E levando em conta apenas os dados da violência contra jovens, aí ó, bora prestar atenção nisso aqui. O cenário é ainda mais desolador.
Entre os 65 mil homicídios no Brasil em 2017, mais da metade, ou seja, 35.783, vitimaram pessoas entre 15 e 29 anos, o que leva o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada e o Fórum Brasileiro de Segurança Pública a falarem em uma juventude perdida por mortes precoces. Então a gente está falando, gente, de genocídio, de morte da juventude brasileira. Nós estamos perdendo os nossos jovens. Segundo o relatório do IPEA, que é o Instituto de Pesquisa Econômica, traçando um perfil de casos de homicídios em 2017, identificou-se o seguinte, que 91, quase 92% das vítimas são homens. Desses, 77% são mortos por armas de fogo. 75,5% são negras, são pessoas negras. E o pico de morte é aos 21 anos de idade. Eu já tinha falado isso antes, né? O pico máximo de morte é 21 anos de idade. E a maior parte das vítimas tem baixa escolaridade, ou seja, ensino fundamental incompleto. Então, o que é que a gente pode concluir aí, gente? Que a escola, ela é importantíssima nesse processo. Importantíssima nesse processo. O que é que eu posso falar? A escola, ela é tão importante nesse processo que as pessoas que têm baixa escolaridade, elas estão cada vez à margem do mundo do trabalho e cada vez à margem do mundo do trabalho. Elas estão preocupadas, certo? Em como manter a sua subsistência, em como pagar conta mesmo, em como comprar feijão, em como comprar arroz. E isso gera violência, certo? Vamos voltar aqui à apresentação, porque aí eu trago um gráfico que para mim é um gráfico muito grave. 70,8% das pessoas em situação de extrema pobreza, elas são negras. A taxa de analfabetismo entre negros é de 9,3%, enquanto esse valor, né, para a pessoa branca, ele cai para 4%, ou seja, a taxa de analfabetismo de pessoas negras é o dobro da taxa de analfabetismo de pessoas brancas. Os rendimentos de negros equivalem a 57% do valor dos rendimentos de brancos, certo? Mantendo-se o ritmo de equiparação observado nos últimos 20 anos, apenas em 2089, as rendas médias desses grupos elas serão equivalentes. Ou seja, os negros, as pessoas negras, estão recebendo menos da metade do que as pessoas brancas. Dentre as 500 maiores empresas do Brasil, 80% delas afirmam não ter medidas para incentivar a presença de pessoas negras no quadro de pessoal. Para todos os níveis hierárquicos, parcela que sobe para 85% quando se trata de políticas voltadas para os cargos mais altos e os cargos executivos, ou seja, as pessoas negras estão ocupando vagas de trabalho, mas as pessoas negras elas não estão em cargos de gerência, em cargos de chefia, em cargos de liderança, certo? Então resta à pessoa negra do Brasil trabalhos que a gente vai voltar a chamar de subemprego, certo? Agora tem um dado muito importante para a gente falar sobre juventude, certo? O que é que o capitalismo tem a ver comigo? Para mim, que sou pessoa jovem. Quando a gente pensa em criar um plano para a juventude negra, né? Quando a gente fala de mercado de trabalho, eu não gosto muito dessa coisa de mercado de trabalho, porque mercado é objeto, né? Eu falo sobre mundo de trabalho. A gente não é objeto, então a gente não pode estar no mercado, a gente não é vendido, não é? Mas vamos lá. Mundo do trabalho. Eu tenho aqui a distribuição absoluta de jovens desempregados segundo raça e cor no Brasil em 2010. Então, olha só. Enquanto eu tenho 13,5% de jovens negros, certo, desempregados, eu vou ter 9,6% de jovens brancos desempregados. Então, os jovens negros, eles sofrem muito mais pelo desemprego do que os jovens brancos. E quando a gente fala em porcentagem de jovens trabalhadores sem carteira assinada, certo? A gente percebe que mais da metade dos jovens que não têm carteira assinada, eles são negros. É 58% para 42% de jovens brancos. O que é que eu posso entender? Que a gente tem 58% de jovens negros que estão trabalhando sem carteira assinada, estão trabalhando em trabalhos que são alternativos.
que não têm direitos trabalhistas, certo? E aí eu tenho uma charge que é muito preocupante para mim. Não é? São 2 jovens negros que eles dizem o seguinte: não disseram que o mundo ia acabar? E aí um outro jovem negro responde: pra gente está acabando aos poucos, em dolorosas prestações. E aí aparece a notícia, né? 147 mortos no Espírito Santo e a maioria são jovens negros. Vamos lá, não é nem um pouco fácil a gente falar sobre isso, né? Opa, não está passando aqui. Continuo tentando, não está passando. A gente vai tentando passar aqui esse slide, certo? Mas aí eu queria fazer uma reflexão. Gente, lá na outra aula, um mês atrás, nós chegamos à conclusão que... Deixa eu ver se eu consigo passar agora. Opa, passei. Há um mês atrás a gente teve uma aula e a gente discutiu um pouco sobre genocídio. Genocídio é morte em massa da juventude negra, certo? Então, quando a gente diz assim, presídio tem coito em classe social. Presídio tem coito em classe social porque as oportunidades elas não são as mesmas. Jovens brancos e jovens negros, eles não têm as mesmas oportunidades. Então, tem a ver comigo, o capitalismo tem a ver comigo, porque o capitalismo é um modo de produção excludente, ele exclui as pessoas. E aí eu trago de volta essa charge do Diplomatique, onde a gente tem a imagem, né, do Brasil que tem muito dinheiro. Então você vai ter lá, né, as pessoas ricas brindando com as suas taças, com os seus copos, e você vai ter embaixo a população, o trabalhador, né, que está sustentando essa mesa, que está sustentando esse sistema. E aí a gente chega no modo de produção socialista. A base econômica do socialismo é a propriedade social dos meios de produção, ou seja, os meios de produção, as máquinas, os equipamentos, as ferramentas, eles são públicos, eles são coletivos e não existem empresas privadas. A finalidade da sociedade socialista é a satisfação completa das necessidades materiais e culturais da população. Emprego, habitação, educação, saúde, certo? No socialismo não há separação entre proprietário do capital, que é o patrão, e proprietários da força do trabalho, que são empregados. Isso não quer dizer que não vão existir diferenças sociais entre as pessoas, bem como salários desiguais em função do trabalho ele ser manual ou dele ser intelectual. Mas aí a gente chega a uma coisa muito importante, que é a precarização do trabalho. É o trabalho precário, certo? São as pessoas que trabalham em péssimas condições de trabalho, e a gente chega até a falar análogas ao trabalho escravo, porque elas chegam a um extremo tão grande que tem pessoas que não têm absolutamente nenhuma condição de trabalho, certo? E aí a precarização do trabalho, ela traz uma outra reflexão que a gente chama de uberização das relações de trabalho. Uberização é o Uber mesmo, que a gente conhece muito bem, não é? Que trata-se do fenômeno da uberização das relações de trabalho, através da qual há uma exploração da mão de obra por parte de poucas e grandes empresas que concentram o mercado mundial dos aplicativos e plataformas digitais, que tem como principal característica a ausência de qualquer tipo de responsabilidade ou obrigação em relação aos parceiros cadastrados, como são chamados os prestadores de serviço. Isso porque deixam claro que tem como objeto a prestação de serviços de tecnologia contratados pelos parceiros. Gente, isso é muito comum. Deixa eu vir para cá, para a gente ficar pertinho, né? Para a gente ficar se olhando. O que acontece hoje? Nesse momento da pandemia, antes que alguém me faça essa pergunta lá no final, né, Hugo, o que a uberização do trabalho tem a ver com a pandemia? Estou antecipando essa pergunta. Quando você vê os jovens andando de bicicleta por aí, na sua bicicleta, entregando comida, certo? Para ganhar um valor muito pequeno. Isso é uberização do trabalho.
E é importante lembrar que esse jovem que está na sua bicicleta entregando comida, ele não tem nenhum vínculo com esse empregador, ou seja, ele não tem nenhum direito trabalhista. Ele não vai receber vale transporte, ele não vai receber seguro-saúde. Se ele sofrer um acidente na rua, na pista, certo? Ele não vai ter nenhum tipo de apoio, ele não vai ter nenhum tipo de suporte. É isso que a gente chama a uberização do trabalho. É quando você tem uma empresa que não quer ter nenhuma responsabilidade sobre o seu trabalhador. E eles nem chamam de trabalhador, eles chamam de colaborador, certo? Então o que é que eu posso entender? Que a uberização das relações de trabalho é um modelo de trabalho que é vendido como atraente, ideal, pois propaga a possibilidade de que você vai ser um empreendedor, vai ser autônomo, que você vai trabalhar o tempo que você quiser, que você vai fazer dinheiro, que você vai ter horários flexíveis, vai ter retorno financeiro imediato, mas isso é uma ilusão que fez o mercado crescer rapidamente em detrimento das relações formais de emprego que estavam acostumados, principalmente no que se refere à identificação profissional. Eu volto a dizer, gente, na uberização do trabalho não existe vínculo entre o trabalhador e a empresa, certo? Eles são completamente diferentes e eles estão completamente distantes, tá certo? E aí eu volto para essa imagem que é lá da Diplomatique, que fala da reforma da Previdência. Aí você vai ter aí, ó, um velhinho, certo? Eu não vou nem dizer esse nome velhinho, né? Uma pessoa madura, que com a reforma da Previdência ela vai ter que continuar trabalhando e pela ausência de trabalho, quando chega numa certa idade é mais difícil a gente conseguir emprego, ele está lá trabalhando na sua moto, trabalhando para o que se chama aí o Uber Eats, não é? E aí eu trago uma música do Arnaldo Antunes que diz o seguinte: bebida é água, comida é pasto. Você tem sede de quê? Você tem fome de quê? A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. A gente não quer só comida, a gente quer saída para qualquer parte. A gente não quer só comida, a gente quer bebida, diversão, balé. A gente não quer só comida, a gente quer a vida como a vida quer. Eu quero realizar sonhos. O trabalho é para isso, gente. O trabalho, ele é para realizar sonhos. Então eu posso dizer que, a princípio, a função do trabalho é adquirir recursos para a subsistência da pessoa humana. É para comprar feijão, para comprar arroz, para comprar farinha, para pagar a conta de luz, para pagar a conta de água, para pagar a conta de internet, que agora ela é importante, certo? Mas aí eu posso dizer, voltando à pergunta lá dos titãs, né? Você tem sede de quê? É só água. Você tem fome de quê? É só feijão com arroz? A gente quer a vida como a vida quer. E aí eu trago uma outra reflexão para a função do trabalho. Eu não falo mais de subsistência, não é mais feijão e arroz, certo? Eu estou falando sobre existência, sobre existir. E a nossa existência é uma coisa muito mais poderosa. Eu não quero feijão, arroz, carne, eu quero fantasias de carnaval, eu quero uma bicicleta, certo? Eu quero praticar esportes, eu quero nadar, eu quero passar minhas férias na praia. Então viver é muito mais do que pagar contas. Viver é realizar sonhos, certo? E aí eu trago a história do Jonathan Negebitz. O Jonathan Negebitz é aquele que estava dançando o passinho lá no nosso vídeo inicial. E aí eu trago um pouco da história dele. Esse perfil é ele mesmo que escreve, né? Eu vou ler para vocês. Eu sou Jonathan dos Santos, nome artístico Jonathan Negebitz. Em minha trajetória carrego o título de campeão de 4 batalhas, que é a Batalha da Flop no Morro dos Prazeres em 2012, Batalha da Coca-Cola em 2013, Desafio do Passinho no Shopping Jardim Guadalupe em 2015, Batalha dos Cria no Festival Hip Funk no Fumacê 2016 e atualmente faço parte como dançarino da festa Heavy Baile. Vocês viram o vídeo, gente? Vocês viram o vídeo? O que a gente estava falando? A gente estava falando sobre sonhos. Se o sonho daquele garoto é dançar, ele vai dançar. E ele vai mostrar que trabalho, que dança também é trabalho. Então é um exemplo de superação de um jovem negro que saiu da periferia e está mostrando o trabalho dele de forma brilhante para o mundo, não é só para o Brasil. E aí eu vou ter que fazer uma homenagem à galera do Passinho dos Maloca de Recife. E aí a gente tem os magnatas do Passinho, os moleque da base e as as do Passinho, que são as minas que estão fazendo passinho, mostrando que não é só homem que faz passinho.
Passinho é resistência, é a gente sair da periferia e mostrar que existe cultura, sim, e mostrar que existe força, e mostrar que existe arte. Então, passinho é a gente superar as dificuldades, é a gente superar o preconceito e mostrar que existe arte, sim, na periferia. Então, eu deixo um abraço e dizer que eu tenho o maior orgulho da galera do Passinho que está fazendo esse trabalho lindo aí nas comunidades e está trazendo, para o centro, saindo das periferias e trazendo a cultura do centro, do Passinho para o centro, certo? Então, eu posso dizer que existe uma dimensão da flexibilização do tempo de trabalho, é a sutileza cada vez maior das fronteiras que separam o espaço de trabalho e do lar, o tempo de trabalho e o de não trabalho, os mecanismos modernos de comunicação permitem que no horário de descanso os trabalhadores permaneçam ligados à empresa, mesmo não exercendo diretamente suas atividades profissionais. O trabalhador fica à disposição da empresa ou leva problemas para refletir em casa, certo? Então, eu pergunto o seguinte, isso aqui é quando a gente está em casa no WhatsApp, trabalhando. Isso aqui é quando a gente não consegue mais dar conta do nosso trabalho dentro daquela carga horária que a gente tem e o trabalho que a gente tem que executar na nossa casa, certo? Não vai dar mais tempo da gente ver muita coisa, certo? E a gente vai iniciar as perguntas agora, certo? Vamos lá. Opa! Francisco Ferraz, Erem, professor Jordão Emereciano, é isso? Professor, o trabalho assalariado, a lei da oferta e da procura são características do capitalismo? Sua aula é show. Obrigado, Francisco, muito obrigado. Vamos lá. O trabalho assalariado, certo, é uma característica do capitalismo, certo? O capitalismo você tem um grupo, que esse grupo ele é dono das ferramentas de trabalho, ferramentas, máquinas, equipamentos, certo? E aí você vai ter uma outra classe que é a classe operária. O Marx, ele dividia muito bem esses dois grupos. Ele dividia entre burgueses, certo? Que são os donos dos meios de produção, e dividia entre operários, que são os trabalhadores. Aí eu vou trazer bem rapidamente um conceito chamado mais-valia. O que é a mais-valia? É quando o trabalhador assalariado, ele ganha muito menos do que ele merece. Ele poderia ganhar muito mais, mas o que é que o capitalista faz? Ele pega uma fatia desse salário do trabalhador e insere no lucro, ou seja, esse dono dos meios de produção vai ganhar muito mais do que o trabalhador assalariado. E aí, quando você fala da lei da oferta e da procura, certo? A lei da oferta e da procura, eu poderia dizer sim que é uma característica do capitalismo, mas não diretamente, porque a lei da oferta e da procura é o seguinte: quando um preço de um determinado produto ele aumenta, significa que a quantidade de produto que a gente está consumindo ela vai diminuir. Então, se você sai de casa e você vai para uma lanchonete, e aí você come bastante, né? Jovem normalmente come muito sanduíche. E você comprava 3 sanduíches, se o preço do sanduíche aumentar, a tendência é você passar a comer 2, passar a comer 1 ou passar a comer mais nenhum. Então é isso que a gente chama, porque é uma lei básica da economia, que é a lei da oferta e da procura, tá certo? Que ela indica que toda vez que o preço aumenta, a quantidade de um determinado produto, ela diminui. Isso a gente está falando da procura, que eu também aqui vou chamar de demanda, tá certo? Porque a lei é lei da oferta e da demanda, mas que pode chamar de procura mesmo. Em contrapartida, o que é que vai acontecer? Quando a quantidade de determinado produto ela começa a cair, as empresas começam a criar estratégias. E essas estratégias a gente vai chamar, por exemplo, de propaganda, para que esse produto ele possa ser ofertado mais, para que as pessoas possam consumir mais esse produto. Então, toda vez que você vê na televisão uma propaganda para que você possa consumir determinado produto, significa que é uma pessoa que está tentando convencer você a comprar um produto que talvez você nem precise, mas que você vai comprar porque a propaganda é legal, porque a propaganda é bacana. A gente vai voltar para aquela ideia de estranhamento da realidade, certo? E aí a pandemia tem muito a ensinar para a gente. Depois que a gente ficou em casa, depois que a gente está tantas semanas nas nossas casas, a gente chegou à conclusão de que a gente não precisa de menos da metade das coisas que a gente consome. Depois que a gente se preocupa com a nossa vida, com os nossos familiares,
com os nossos parentes, com as pessoas que a gente ama, tem coisa que a gente não precisa, que não é necessária. Mas mesmo assim o capitalista e a mídia vai te obrigar a consumir, porque acha que isso é necessário. A gente não precisa ter carro, a gente não precisa ter carro do ano, a gente não precisa ter moto, a gente não precisa ter roupa de marca, a gente precisa realizar sonho e ser feliz. E é isso que eu desejo para você. Então, Francisco, que bom que você está aqui, assista às outras aulas e um abraço bem grande para você, viu? Próxima pergunta. Gabriel Caldas, de Petrolina. Vixe, amo Petrolina. Boa tarde, professor. Queria saber quais países deram certo com o socialismo. Se o socialismo é tão bom, por que esse sistema não é predominante nos países? Olha só, Gabriel, o socialismo é uma experiência que exige muito das pessoas, certo? Exige muito das pessoas porque existe uma coisa chamada desapego, tá certo? Então, se eu ganho 20 mil e o meu colega Manuel, ele ganha apenas 5 mil, eu tenho que estar disposto a dividir essa minha renda com ele, certo? Por que eu tenho que estar disposto a dividir essa renda com ele? Porque no socialismo a gente precisa dividir as coisas em partes iguais. Então, talvez a única coisa que faça com que o socialismo não dê certo é uma coisa chamada egoísmo. Então a gente precisa repensar a nossa relação com os seres humanos. A gente precisa repensar essas estruturas que a gente fala que são estruturas egoístas para que a gente possa transformar essa realidade e a gente possa viver numa sociedade solidária, certo? Não vai dar tempo da gente falar dos países que deram certo como socialismo, porque a gente está com um tempo bem curtinho, certo? O pessoal já está ali me pedindo para que a gente possa encerrar. Mas uma coisa que eu quero dizer para você... você pode pesquisar países que tiveram experiências socialistas, certo? E aí eu trago aí a experiência de Cuba, que está dando um exemplo para o mundo, mandando médicos aí para a Itália, para ajudar essas pessoas, mas que sofrem um embargo econômico, por exemplo, dos Estados Unidos, e não conseguem exercer essa prática socialista. Então, eu respondi em partes a tua pergunta, fico devendo isso para você, mas se você precisar, manda essa pergunta para mim que eu te respondo. Beijo para vocês, até a próxima aula. Fica aí para assistir.